Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Estamos de volta através das ondas do canal Educação em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em Finanças, beleza? Estou diretamente do Estúdio 7, eu, a Nina, como diretora de imagens, a Sandra Mota, nossa prof assistente, e nós vamos juntos até às 17 horas e 30 minutos desta segunda-feira, 31 de outubro do ano de 2022. Bacana? Tudo bem, minha gente? Então, vamos seguir aqui adiante com os nossos trabalhos desta tarde. Eu destaquei em amarelo aqui que déficit decorre, ele acontece por conta de uma baixa capacidade de poupança no país. Inclusive, eu fiz a comparação aqui para vocês. O Brasil é um país de dimensões continentais, mas que a população é enorme, né? 213, 215 milhões de habitantes, mas nós temos predominantemente uma baixa faixa de renda das pessoas. Então, a capacidade de poupança também é limitada, porque o Brasil é muito desigual. Eu tenho pouquíssima gente ganhando muito e quase todo mundo ganhando muito pouco. Já o Japão, país pequeno, mais avançado tecnologicamente, desenvolvido, apesar de pequeno, ele tem uma elevada capacidade de poupança, porque as pessoas têm níveis de renda bem elevados lá no Japão. Ok? O Brasil, como tem déficit, ele precisa financiar esse déficit. Então, ele vai recorrer à poupança externa, a empréstimos externos para poder... É porque tem um princípio aí da administração financeira de orçamentos, orçamentária, que diz que dívida não se paga, dívida se administra. Que tal, meninas? Que tal, Nina aí, Sandra Mota? Dívida não se paga, se administra. Porque se você pegar a grana toda que você tiver e pagar uma dívida, você se descapitaliza. Aí se houver um imprevisto, e nesse mundo de hoje é fácil, é a história lá do orçamento equilibrado, você logo vai se desequilibrar. Entendem? Essa é a pegada. Então, isso vai levar o poder público a endividar-se ao longo do tempo para tentar manter o nível de investimento no patamar adequado. Ok? Tudo bem? Aí os poderes públicos acabam tendo que aumentar seus graus de investimento para poder financiar suas atividades. O cálculo do déficit, ele inclui aí todas as instâncias do setor estatal. Exceto as instituições financeiras. Por exemplo, BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é um banco público, o Banco do Nordeste, que é público, a Caixa Econômica, eles não entram, essas instituições financeiras, elas não entram aí nessa conta. O resultado operacional, o que eles têm de receita, o que eles têm de despesa, não entra no déficit público, ok? O que é que acontece aqui? Do governo central, inclui... Opa, deixa eu botar aqui... Marca texto verde. A administração pública do governo federal. Governo central, administração pública, previdência e o Banco Central do Brasil. Aqui entra, tá bom? A previdência são gastos com aposentadorias e pensões. Sacam das pessoas. Isso aqui entra no déficit do governo federal. A gente, quando tem menos gente contribuindo e mais gente recebendo aposentadoria e pensões, vejam, eu tenho um déficit. Eu tenho mais saídas do que entradas de grana. Logo, esse rombo ele precisa ser coberto. E aí o governo federal vai lá e cobre esse rombo. Bora imaginar que a Natalice ela seja funcionária pública e ela vai botar uma franquia. Aí a Natalice bota uma franquia de um negócio, só que a franquia está dando prejuízo. Mas ela tem como renda o salário de funcionária pública. Então ela pega a grana de funcionária pública e injeta lá na franquia, para não deixar a franquia quebrar. Entendem? É similar a isso. Na Previdência, ela é deficitária. O governo tem prejuízo com a Previdência.
Então ele pega a grana do orçamento público e joga na Previdência para cobrir o rombo. O detalhe é que eu sempre tenho uma tendência de ter menos gente contribuindo e mais gente recebendo aposentadoria e pensões. Logo, esse rombo ele vai aumentando ao longo do tempo, ok? Tudo bem, câmbio? Então, esses são pontos que merecem destaque. Nas empresas estatais, a gente vai ter aqui as despesas das 3 esferas administrativas, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, aliás, Executivo, né? Governos federal, estaduais e municipais, exceto as instituições financeiras. Aqui é um ponto também muito importante. Pode voltar aqui para mim, Nina, por favor. Foi muito comum nos últimos tempos a gente ver como mensagem do governo atual o próprio presidente Bolsonaro dizendo assim: as empresas estatais do meu governo, elas não dão prejuízo, elas estão dando lucro. De fato, isto acontece. Qual é o processo por trás disso? Vejam, você tem, ainda no governo Dilma, por rescaldo, vamos dizer assim, como uma forma de enfrentar, né, as acusações de corrupção que houveram, no governo da Dilma foi estruturada a lei das estatais. É uma forma de resposta do governo às acusações e às críticas. Então foi feita uma lei das estatais que disciplinava a gestão das estatais, reduzindo a influência política e aumentando a governança, as regras, né? A gestão em si, mais técnica do que política. Então, foi formulada a lei das estatais. A Dilma ela foi impeachmentada em 2016. Assume Temer. Quando o Temer assume, fica ali 17 de 2018. O Temer ele faz o decreto, ele torna a lei das estatais lei, literalmente, né? Ele torna a lei. E, óbvio, ao longo do tempo, essa lei vai amadurecendo, de forma que o atual governo, ele, de certa forma, colhe resultados ainda construídos no governo da Dilma, institucionalizado, tornado lei no governo Temer, e quando chega no atual momento, nós temos, de fato, estatais operando, né, com lucros, já que elas têm menos influência dos políticos e ela acaba tendo mais autonomia do ponto de vista técnico. Sacam? Tem todo um contexto, não é só uma decisão política, comigo não rouba, não é assim que funciona. É todo um processo de gestão que a gente precisa ter essa clareza. Ok, minha gente, tudo bem? É importante a gente fazer esses reconhecimentos históricos aqui. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Nina, por favor. E a gente tem um outro elemento do déficit público. Tem o déficit do governo central, a gente tem o déficit das estatais e tem os déficits dos governos estaduais e municipais, as dívidas de governos estaduais e do município. Já que eles não têm orçamento interno próprio para financiar todas as suas atividades, é muito comum que governos estaduais e municipais recorram a empréstimos para darem conta de suas responsabilidades, ok? Deixa eu ir aqui adiante. Em termos gerais, as respectivas leis, minha gente, elas definem a atuação dos governos. A Constituição Federal, ela vai literalmente, né, definir a atuação do governo federal, estadual, do Distrito Federal, Distrito Federal, que é Brasília lá, né, e municipal, em relação a receitas e despesas públicas na forma de orçamento. Ok? Conforme salienta Matias Pereira, eu destaquei em amarelo, a atividade financeira do Estado está orientada para a obtenção do emprego de meios materiais e serviços necessários para a realização das necessidades da coletividade, de interesse geral e normalmente satisfeitas por meio do processo do serviço público.
Se a gente está falando de finanças públicas, aqui cabe a gente colocar, vejam, o planejamento das receitas e despesas públicas. Ok, eu tenho isso. Detalhe, no Brasil recente foi aprovado um negócio chamado de orçamento secreto. Orçamento secreto. Como é que esse orçamento secreto funciona? Né? Você tem o Congresso ele é composto por Câmara Federal e Senado. Câmara e Senado. Ok? Na Câmara e no Senado, o que foi que eles fizeram? Eles definiram parte do orçamento que é executado pelo Poder Executivo, eles atribuíram parte desse orçamento para o Congresso, para as casas legislativas. Sacam? Senadores e deputados têm emendas naturalmente, né, para deputados e senadores decidirem como usar financiar uma ponte. Tem gente que coloca recurso em instituições de ensino estadual, tem gente que financia a parte cultural. Mas vejam, emendas dos deputados e senadores, elas são discutidas com governadores, com prefeitos, que já têm um planejamento anterior, né, de eu preciso de recursos nessa obra, nessa área, nessa área. Existe um planejamento de receitas e de despesas públicas. As emendas parlamentares, elas se encaixavam nessas despesas públicas ou em investimentos públicos. A prefeitura não tem grana para fazer uma ponte, aí o deputado estadual, um senador, bota parte da sua emenda para ajudar na construção daquela ponte, por exemplo. Fazia parte do planejamento público. Com o orçamento secreto, os senadores e deputados conseguem emendas em valores de bilhões e eles não precisam negociar com prefeitos necessariamente ou com governadores para executar uma obra. Entendem? Então, nesse sentido, você tem grana saindo, recursos públicos saindo de programas de Estado, por exemplo, merenda escolar. De repente, farmácia popular, você tem grana saindo desses programas de Estado que auxiliam as pessoas, não é, nas suas necessidades e vão para obras de interesse de senadores e de deputados, mas que não estão dentro do planejamento público. Esse é um ponto delicado do ponto de vista de finanças públicas que precisa ser revisto. Né? A história do orçamento secreto. Aqui é uma síntese só para que vocês vejam que o orçamento secreto ele compromete tudo que está descrito aqui neste slide. Ele burla, ele é um atalho para não seguir todos os trâmites ditos nesse slide aqui. Tá bom? Beleza. Vamos adiante. Dúvidas, exemplos, observações, fiquem à vontade para manifestar pelo chat. O que é secreto? Porque essas informações elas não são transparentes. Qual é o deputado ou senador que recebe e para onde está destinando, qual é a finalidade, entendem? São esses os pontos. Em outras palavras, minha gente, é a intervenção do Estado para promover as necessidades da população. Quando eu menciono o orçamento secreto, o que eu estou querendo dizer? É que essa intervenção do Estado, ela é burlada, ela não vai ser usada para atender às necessidades da população, mas para atender a interesses político-eleitorais de deputados e de senadores. É isso. Então o interesse público fica comprometido. Então, assim, existe uma necessidade, minha gente, de tornar-se pública por uma decisão de órgãos públicos. A ação pública precisa ser transparente, de acordo com Matias e Pereira. Em linhas gerais, minha gente, existem aqui
algumas, vamos dizer assim, cabe ao Estado, e na sua atividade fiscal, a responsabilidade de viabilizar o funcionamento dos serviços públicos essenciais demandados pela coletividade. Quais são áreas prioritárias aí que têm impacto grande na vida das pessoas? O governo, o poder público, ele precisa garantir que a área de educação esteja funcionando, desde o ensino fundamental, que é de responsabilidade de prefeituras, do ensino médio, que é de responsabilidade, e técnico, que é responsabilidade dos governos estaduais, do ensino superior, sacam? É preciso garantir o funcionamento desses serviços públicos. Como é importante garantir os serviços de saúde, como é importante de segurança pública. Essas três, vamos dizer assim, macro áreas, porque elas são muito grandes, elas precisam funcionar. Essas áreas estão ali, fazem parte do dia a dia de todo mundo na sociedade, entendem? Das pessoas na vida em sociedade. Então, preciso garantir que esses serviços funcionem, né? Que servidores públicos estejam sendo remunerados por isso, que eles tenham infraestrutura e condições adequadas para fazer isso, entendem? Então, vejam, uma coisa que precisa, por exemplo, estar no orçamento público é a previsão de concursos públicos. Porque a gente sempre tem menos professores do que deveria ter, a gente tem menos policiais do que deveria ter, tem menos médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem, menos do que deveria ter. Então, concursos públicos recrutariam novas pessoas para o serviço público, ao tempo em que também iria repor, já que tem funcionários que são públicos que estão em períodos de aposentadoria, iria repor. A ideia é não deixar a deficiência agravada do ponto de vista do atendimento das necessidades das pessoas. Mas tem um outro ponto interessante que eu quero destacar. Vejam só, está tramitando uma discussão entre Câmara de Deputados e Senado, uma reforma administrativa, né, no governo federal. Como é que funciona isso? Concurseiro faz concurso público em busca de ingressar no serviço público, você tem um fluxo de caixa certo, que é o seu salário, e poder desempenhar suas atividades com estabilidade. Então, sem o risco de você perder o trabalho, o emprego. É isso, o emprego público. De onde vem o expediente da estabilidade? É porque o serviço público, ele é perene. Entendem? Ele é uma função de Estado, não é uma função de governo. Os governos são transitórios, o Estado é perene. Então, o Estado também precisa de servidores públicos, perene, que independente de governos, eles estejam lá prestando os seus serviços públicos. Entendem? Essa seria a pegada. De forma autônoma, sem estar dependendo de influências ou interesses de governos políticos, de governos. Essa seria a ideia. E governo até tem servidores públicos, vamos dizer assim, de governo. Eu estou falando de cargos comissionados, mas isso não prescinde. Ou seja, é extremamente necessário que haja um corpo de servidores públicos, né, de Estado. Para isso serve a estabilidade. Detalhe, é que existe uma reforma administrativa que está em curso no Brasil, ela precisa ainda ser discutida e se transformada em lei, mas a ideia é de que ela possa quebrar o princípio da estabilidade do serviço público. Ou seja, o servidor público que passa num concurso, ele pode ser demitido, do serviço público. Ele não tem mais a estabilidade. Óbvio que essa lei, se instituída, se transformada em lei, ela só vale para os novos servidores públicos. Ela não retroage no tempo, ela não atinge quem já é servidor público. Ela vai atingir quem vai ingressar no serviço público.
sejam os atuais concurseiros que esperam passar em concursos públicos. Sacam isso? E aí a gente vai ter um debate, vai ter ideias contra, a favor, e vamos ver que tipos de decisões serão tomadas nesse sentido, tá bom? Os servidores públicos estão muito preocupados com essa quebra da estabilidade, entendem? Porque um servidor público que deveria ser perene e de carreira de Estado, ele de repente pode ser demitido numa transição de governo. Entendem? Então, esses são pontos que merecem destaque. Tá bom? Beleza, bacana. Óbvio que se associa a servidores públicos que não cumpram seus objetivos, suas metas, né, de trabalho. Mas tem a outra perspectiva da estabilidade, que é deixar o servidor público blindado de influências políticas. Vamos ver como é que essa história vai se desenrolar. De qualquer forma, concurseiros estão com as barbas de molho, porque se eles estão em busca de estabilidade, essa corre um grande risco de ser quebrada numa reforma administrativa que está posta, tá bom? Minha gente, Nina, pode botar o slide todo aí na tela, por favor. Vejam só, também é uma atividade fiscal de Estado obter recursos financeiros necessários para o atendimento das respectivas demandas da sociedade. Essa obtenção de recursos pode ser via impostos, criação de impostos. Vou dar um exemplo aqui. A taxa do lixo, pode ser cobrada uma taxa de lixo, além de todas as outras que as pessoas pagam, para que a prefeitura promova a coleta do lixo, entende? Só que tem gente que já pensa assim, caraca, eu já pago tanto imposto, ainda tem mais esse? Então, esse é o debate que está posto, né? Como é que se aumenta as receitas públicas? É aumentando imposto? Sacam? Tem uma visão que é de promover o crescimento econômico, porque se a economia crescer, você aumenta a base de arrecadação de impostos e consegue financiar necessidades que venham ou que são importantes para a sociedade nesse sentido. Então, acontece de ser via impostos, pode ser que a obtenção desses recursos financeiros venham em função de corte de gastos, ok? Vamos cortar gastos para ter mais dinheiro para, de repente, investir numa determinada área muito carente. Pode acontecer isso. O grande problema que eu tenho visto nas finanças públicas nos últimos anos é que esse corte de gastos ele não tem sido na linha... não tem sido corte de gastos inteligentes. Ora, se eu corto gastos de investimentos que poderiam me gerar receita futura, esse gasto não deveria ter sido cortado, entendem? Cortando gastos de pesquisa, de educação e pesquisa e desenvolvimento, ciência e tecnologia, bem, eu acho delicado cortar gastos dessas áreas. Elas têm que ser fomentadas, até porque elas podem gerar capacidade futura, agregação de valor, elas podem ser extremamente importantes do ponto de vista produtivo, entendem? Mas gastar com atividades... Aí eu fiz uma comparação, acredito que na aula passada. Falando de STF, o STF tem muita gente que quer implodir, quer explodir o STF com todo mundo lá dentro. E não é essa a veia. O STF, óbvio, eu acho que poderia ser estudado como o STF poderia fazer o que faz com menos recursos do que usa hoje. Essa é uma discussão válida, interessante e importante. Né? Não precisa explodir o STF com todo mundo lá dentro, mas uma reforma, entendem? Uma reforma do ponto de vista orçamentário mesmo. Como é que eu consigo fazer a mesma coisa gastando menos? Aí esse é um tipo de debate muito interessante do ponto de vista das finanças públicas, entendem? Isso é fundamental. Se a gente conseguir amadurecer nesse sentido, a gente consegue fazer corte de despesas
inteligentes. Até porque no judiciário, muitos dos gastos lá dos investimentos feitos só geram despesas, eles não geram receitas. Entendem isso? Se eu aumento meus gastos, se eu faço investimentos, na verdade, que só me geram receitas e que não me geram que só me geram despesas e não geram receitas, e no Poder Judiciário assim não é, eu acho que a gente tem que ter certos critérios. Um teto de gastos aí caberia. Um teto de gastos para o Judiciário caberia. Um teto de gastos para a educação, aí eu acho que a gente tem que ter mais cuidado. Um teto de gastos para investimentos em infraestrutura, aí eu acho que a gente tem que ter cuidado. Porque eu deixo de investir em infraestrutura, eu deixo de ampliar a capacidade produtiva na economia, que poderia me gerar receitas futuras. Então, essa é uma arena de um debate muito interessante que ocorre entre estudiosos das finanças públicas. Meus caros futuros técnicos em finanças. E outra, esse debate, ele influencia diretamente no ambiente de negócios das empresas onde vocês podem estar trabalhando como futuros técnicos em finanças. Ok? Pode ampliar o slide aí na tela, Nina, por favor. E ainda tem mais responsabilidades do Estado quando se fala de atividade fiscal. Por exemplo, gerenciar as transferências de recursos de parcelas dos indivíduos e das empresas para o custeio das atividades financeiras do Estado, com o objetivo de fornecer bens e serviços públicos para a satisfação das necessidades da sociedade. Eu estava tratando disso aqui lá no programa, mais cedo lá na Band. O detalhe é que é pouco tempo, não dá para tratar de tudo. Mas uma pergunta que eles fizeram lá é assim: como dar salário, como fazer reajustes no salário mínimo, como garantir o Auxílio Brasil ao longo do tempo, como financiar essas políticas públicas. E não deu tempo eu explicar para eles lá, mas aqui a gente consegue fazer isso. Vejam, como é que a gente pode fazer isso? De onde vem o dinheiro para financiar o auxílio emergencial, continuar pagando o auxílio emergencial? Como ter recursos para estar dando reajustes acima da inflação para o salário mínimo? É assim. Como é que faríamos enquanto Brasil? O Brasil poderia fazer uma reforma tributária inicial. Isso é assunto para as nossas próximas aulas. Uma reforma tributária onde pagaria mais impostos quem ganha mais, pagaria menos impostos quem ganha menos. Ponto. A partir daí, o governo poderia emitir títulos públicos para captar recursos no sistema financeiro. Ele emitia títulos públicos. Ele dizia assim, ó, estou querendo dinheiro emprestado e eu lhe pago tantos por cento de juros sobre esse empréstimo que você me fizer. Óbvio, grandes investidores. O governo se capitalizaria. Ele poderia estar financiando o Auxílio Brasil, poderia ter recursos em caixa para outros investimentos. E quem é que iria pagar essa dívida pública? A classe mais rica. Já que foi feita uma reforma tributária que tributa mais o patrimônio, a renda, as grandes fortunas e as grandes transações financeiras. O que é que acontece na prática? As pessoas mais ricas, obviamente, pagariam mais impostos que financiariam políticas públicas para garantir a assistência às pessoas mais pobres. Isso é civilizatório, minha gente. Não é? É civilizatório. Aí tem gente que diz assim, mas os ricos vão embora para o exterior. Não, mas isso não é a questão. A questão é que isso é civilizatório. É a questão da justiça, é ética e moral. O que é o conceito de justiça? É você tirar onde há em excesso e distribuir para onde há carência. Quem pode pagar mais financia políticas que protegem da vulnerabilidade as pessoas mais carentes. Faz parte do jogo. Na Europa, por exemplo, é assim.
E não tem problema nenhum. Aliado a uma política econômica que promova crescimento econômico. E não uma política econômica do voo da galinha, onde você pega a galinha, você joga, ela voa, mas lá na frente ela cai. Aí a gente não tem um crescimento econômico sustentável. E a gente não consegue combater o maior problema brasileiro, a desigualdade social. Sacam? Essa é a questão, este é o ponto. Esse seria um mecanismo de financiamento de certas políticas públicas. Sacam? Beleza, tudo bem. E que o mercado não é capaz de corrigir. Desigualdade social, o mercado não é capaz de resolver. Pelo contrário, o mercado agrava, porque a lógica dele é de acumulação. O mercado é um ótimo produtor de recursos, mas ele é um péssimo distribuidor de rendas. E a gente vive numa sociedade muito desigual. Tem gente que ganha dinheiro especulando com terra sem nela nada produzir. E temos milhões de pessoas que não têm onde morar. Sacam? É isso. Esse é o ponto. Bom. Pode ampliar o slide aí na tela, Nina. Então, entra essa coisa. Faz parte do radar das finanças públicas transferir recursos de parcelas de indivíduos para a atividade financeira do Estado e que esse Estado possa estar fornecendo bens e serviços públicos para atender as pessoas. Aí na letra C. Na letra D, determinar instrumentos necessários para viabilizar a política fiscal. Volto a dizer, por política fiscal, a gente entende arrecadação e gastos. E que instrumentos eu posso usar para fazer isso? E aí eu vou colocar como um subitem do D, esse D.1. Quais seriam esses instrumentos para viabilizar a política fiscal? Um primeiro ponto, e eu até já dei um spoiler, é política tributária. É reforma tributária, que se materializa na captação de recursos para o atendimento das funções públicas por meio da União, do Estado, do Distrito Federal e municípios. Agora, essa captação de recursos precisa ser de quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. Aí eu teria uma política tributária progressiva. Atualmente no Brasil, paga menos quem ganha mais, paga mais quem ganha menos. Quer dizer que pobre pode ficar no prejuízo, o rico não. Pobre pode pagar imposto, mas o rico vai embora para o exterior? É assim? É assim que a banda toca? Tá errado? Que noção de país é esse? Que patriotas são esses? Entendem isso? Vi um conceito muito massa sobre patriotismo, em que diz que patriotismo de verdade, ele não é exaltação necessariamente dos símbolos nacionais. Esses devem ser reverenciados. O brasão, a bandeira, o hino, devem ser reverenciados. Mas, na prática, o real patriotismo está na capacidade de um país de proteger o seu povo. Entendem? A diversidade do povo, sobretudo as camadas mais vulneráveis. Isso é patriotismo de verdade. Entendem? A gente tem que criar um modelo econômico capaz de gerar crescimento econômico ao ponto e também que a gente consiga montar uma rede de políticas de proteção às pessoas mais carentes, porque senão não faz sentido. Tem uma lógica que é muito massa, que precisa ser imprimida pela administração pública. Eu ouvi ela a partir de conteúdos que eu estudei lá dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que ninguém pode ficar para trás. A economia tem que crescer e tem que puxar as pessoas mais carentes, mais vulneráveis.
Não pode deixar para trás. É muito curioso, eu estava fazendo um curso de filosofia e lá eles fazem... discutir política é uma coisa interessante, minha gente. Vejam, é como se a gente tivesse um trem puxando 3 vagões. O vagão primeiro são os mais ricos, é a elite. O vagão do meio é a classe média. E o vagão de trás é a classe pobre. Aí, como é que o sistema político é montado? Ele chega lá no vagão, no último vagão da classe pobre e diz assim: nós vamos melhorar a vida de vocês. Aí chega lá no vagão da classe média, aí diz assim: olhe, nós vamos fazer com que vocês saiam do vagão da classe média e entrem no vagão da classe alta. Só que o discurso do sistema político, quando chega no vagão dos ricos, é assim: nós vamos soltar os 2 outros vagões, vamos deixar eles para baixo, para trás e vamos só nós aqui, o trem e o vagão da elite. É literalmente isso, minha gente. O sistema político brasileiro é esse. Por isso que a gente precisa aumentar o nosso grau de politização para a gente não ficar... vocês imaginem, isso aqui é nato das finanças públicas. Eu estou falando para vocês, muitos desses conteúdos aqui são tratados nos editais de concursos públicos. Então vejam, você vê concurseiro e defendendo pautas que são contrárias a concurso público. Entende? Você vê uma pessoa atolada em juros do cartão de crédito e do cheque especial defendendo política econômica de banco. Entendem isso? E vocês têm uma oportunidade muito interessante de a gente estar discutindo esse tipo de coisa e vocês já estarem discutindo esse tipo de coisa nessa etapa tão inicial da vida de vocês, não é? E ainda tão novinhos, entendem? Tem gente que passa uma vida inteira, tem médico com décadas de trabalho no mercado de trabalho e que nunca discutiu as coisas nesse grau de profundidade que a gente está discutindo aqui. Entendem? Então, é por aí que pega a coisa. Que outros mecanismos, instrumentos de política fiscal, o Estado pode fazer na sua atividade fiscal? A primeira que eu mencionei é tributária. E aí a gente precisa fazer a reforma da Previdência. A gente vai aprofundar isso nas próximas aulas. Mas tem mais. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Nina, por favor. Um outro aqui é a política orçamentária. Por orçamento... que fique claro para vocês, orçamento é você fixar despesas e você estimar receitas. Isso aqui é chave para entender a questão orçamentária, ok? Vejam, as despesas eu consigo fixar, as despesas eu estou estimando, eu estou dizendo que eu estou esperando que elas ainda se realizem, entendem? E aí é um pulo do gato interessante, que a gente precisa ter cuidado. Se eu superestimar as minhas receitas e elas não se realizarem, aí eu vou botar minha despesa lá em cima, porque eu estou esperando ganhar muito. Não ganhei muito. E as minhas despesas estão altas. Aí eu me lasquei. Entendem? Então, percebam, por política orçamentária, são os atos e medidas relacionados à forma de aplicação dos recursos, levando em consideração a dimensão e a natureza das atribuições do poder público. É a capacidade e a disposição para financiar a população, os gastos públicos, né? É a política orçamentária. Né? O que é prioridade no meu orçamento?
O que é que eu boto na escala de prioridades para fazer a destinação dos meus recursos? Entendem? Isso tem muito a ver com o nosso dia a dia, com as finanças públicas, com o ambiente de negócios das empresas onde vocês podem estar trabalhando. Se um governo quiser estimular a atividade da construção civil, e você estiver trabalhando como técnico em finanças numa construtora, certamente o ambiente de trabalho de vocês será afetado por essa decisão política. O governo quer estimular a construção civil. Né? Ótimo. Mas e se a política econômica do governo desestimular a construção civil? Isso também vai afetar um modelo de negócios da construtora onde você trabalha como técnico em finanças. Entendem isso? Então, veja, a política orçamentária, fixar despesa e estimar receita é uma questão técnica, mas a decisão é política. O que é prioridade? A educação é ou não é prioridade? Entendem? Botar mais grana em atividades meio e menos grana nas atividades fins é uma decisão de natureza política. Sacam? E aí vejam, alguns conceitos, né? Opa, deixa eu botar um marca-texto verdinho, tá aqui. E alguns conceitos aqui, aspectos centrais da atividade financeira do Estado. O ser humano, minha gente, ele tem necessidades que são fundamentais para serem supridas pelo Estado, principalmente em se tratando da desigualdade social. Desigualdade social, onde as pessoas elas não têm condições pessoais, financeiras, materiais, né, para a superação da desigualdade. Então você precisa de ajuda, você precisa de suporte. O poder público é para isso. Entendem? O Thomas Malthus, se a gente voltar lá atrás nas aulas aqui, o Thomas Malthus dizia que o governo não deveria canalizar grana para atender a população mais pobre. Deveria deixar a míngua, mesmo, né? Na visão liberal do Malthus. Entendem? Mas se a gente for aplicar virtude da justiça, se a gente for aplicar questões éticas e morais à realidade, se a gente vive num ambiente de desigualdade social, é natural que o Estado possa suprir certas necessidades públicas. O Estado deve promover a busca dos meios materiais necessários para que possa prestar serviços de interesse geral da sociedade. Ok? Então, a atividade financeira do Estado é uma atividade de natureza patrimonial, cujo objetivo é atender às necessidades públicas. Ok? É interessante isso, né? Porque, vejam, quando eu estava na Secretaria de Planejamento, a gente via lá, volta aqui para mim, Nina, por favor, a gente via, por exemplo, leitos de hospitais. Ao longo do tempo, no Piauí, a gente foi percebendo a redução dos leitos de hospitais. Detalhe, não era só fechamento por fechamento, é porque você tinha leitos de hospitais que ficavam ociosos. Então, para otimizar o gasto público, você transforma leitos de hospitais em polos. Aí você consegue, com menos leitos de hospitais, atender a mais pessoas, otimizando aquela estrutura, aquele equipamento público. Olha como gestão financeira precisa ser inteligente nesse sentido. Com menos recursos públicos, eu consigo até otimizar, atingir e beneficiar mais pessoas. Tá bom, minha gente? Ok. Minha gente... eu estou deixando aqui questões complementares para vocês, mas estou olhando para o relógio agora, 17 horas e 30 minutos. Eu vou encerrando o nosso encontro por aqui, viu? Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.